segunda semana de História da UFMG, que tem como tema e título geral Públicos da História. E para a gente, bom, para quem não me conhece, não esteve aqui nas outras atividades, meu nome é Alexandre Marcucci, eu sou chefe do Departamento de História e sou parte da comissão organizadora da segunda semana, junto com os meus colegas, o Marcos Felipe, a Mariana Silveira, a Kelly Morato e a Aline Lopes. Para a gente da comissão organizadora é uma honra e uma alegria muito grande poder apresentar para vocês essa atividade que a gente programou para hoje, que é a Aula Show. A Aula Show é um projeto que foi concebido e realizado pela professora Miriam Hermeto de Samota, pela Camila Menezes e pela Ana Lu Braga. E quando nós pensamos no tema dessa semana de História, Públicos da História, quando a gente pensou na discussão que a gente queria levantar para essa semana, ou seja, a discussão sobre os alcances do conhecimento histórico, os campos de atuação do historiador, os diferentes formatos, os diferentes públicos que o conhecimento histórico alcança, a primeira coisa que veio à nossa mente, de fato, foi a possibilidade de convidar a professora Miriam para apresentar esse projeto dela, que eu acho que encarna perfeitamente bem o conjunto das discussões que a gente queria levantar. Então eu gostaria de dar um agradecimento especial para a Miriam por aceitar, um agradecimento à Camila, à Ana Lu, por fazerem parte e darem um fechamento para a nossa semana, que eu acho que é tão condizente com as discussões que a gente vem fazendo a semana toda. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer toda a comissão organizadora que trabalhou junto comigo nos últimos meses na organização do evento, a Mariana, o Marcos, a Kelly, a Aline, que, bom, a gente sabe, organizar um evento é trabalhoso, mas depois ver o resultado e ver os debates e de fato, receber os alunos é muito gratificante. Então, eu quero agradecer as pessoas que estiveram ao nosso lado ao longo desse percurso de organização do evento. E quero agradecer também, em especial, a equipe dos nossos monitores voluntários, que se voluntariaram para participar da semana, que se voluntariaram para fazer essas atividades acontecerem e que passaram a semana inteira correndo de um lado para o outro, pegando coisa, organizando coffee break, passando lista, cuidando de transmissão de live no Facebook, etc, etc, etc. Sem os monitores o evento não acontece. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos nós. Muito obrigado, gente. Eu vou fazer uma breve apresentação, então, do currículo da professora Miriam Hermeto, para quem não a conhece. Miriam Hermeto é professora aqui da casa, do Departamento de História da UFMG. Ela faz parte do setor de prática de ensino de História e no programa de pós-graduação aqui da UFMG, ela é integrante da linha de pesquisa em História e Culturas Políticas. Miriam Hermeto tem mestrado em Educação e doutorado em História pela UFMG, então cria da casa mesmo, e fez pesquisa sobre manifestações culturais na ditadura militar brasileira. É a coordenadora do Núcleo de História Oral da UFMG e co-coordenadora do projeto Travessia, que eu acho que a essa altura todos que participamos da semana conhecemos bem, dois projetos que foram apresentados aqui e que têm uma participação ativa da professora Miriam. É autora do livro Canção Popular Brasileira e Ensino de História, Palavras, Sons e Tantos Sentidos, além de vários outros artigos acadêmicos e capítulos de livros. Seus temas de pesquisa relacionam-se à história da canção popular brasileira no período da ditadura militar, à memória social e, mais recentemente, ao campo da história pública. E, além de professora e além de uma super pesquisadora acadêmica, Miriam também é cantora de baixo. Vocês vão poder ver durante essa apresentação. Então, a professora Miriam, a Camila Menezes e a Ana Lu Braga vão apresentar essa atividade que é a aula show intitulada Ditadura Militar, um evento e seus destinos. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço imensamente, assim, de um jeito que talvez boa parte de vocês não alcance, com quanta alegria eu faço essa possibilidade. Peço desculpas primeiro por não ter estado na segunda semana de História, por razões pessoais, mas fui acompanhando de longe, assim,
no Facebook como era possível, tanto porque a tradição inventada recentemente da Semana de História me é muito cara, quanto porque o tema também me é muito caro, os públicos da história e a história pública. Mas eu disse que eu agradeço com uma alegria que alguns de vocês talvez não alcancem, por algo que eu disse tanto ao Alexandre quanto, acho que Mariana e Kelly, o pessoal da comissão com quem eu tive a possibilidade de conversar antes, que é o fato de que a gente chega em 2020 com a possibilidade de que uma atividade como a aula show seja concebida pelo departamento, seja reconhecida pelo departamento como produção de conhecimento. Assim, encerrar a Semana de História não como uma atividade cultural, ponto, para mim é uma alegria muito grande, porque durante muito tempo, e aí assim, eu vou contar muito rapidamente, porque nosso tempo é para outras coisas, mas muito rapidamente a história desse projeto da aula show começou em 2007, quando eu comecei o doutorado aqui em História. E eu trabalhava, então, com Chico Buarque e Gilberto Gil, que é um projeto que eu retomei agora no pós-doc, não foi meu doutorado, eu acabei de retomar nesse pós-doc. E o Ricardo Lima, que era meu colega, fazia o mestrado, trabalhava com Edu Lobo e, caramba, Aquarela do Brasil, Ari Barroso, desculpe. E aí a gente assistiu a um evento aqui e teve uma aula show. Luana está ali, Luana era daquela turma, né, Luana? Hoje, pesquisadora aqui do laboratório de História Tempo Presente com a gente, era daquela turma da pós-graduação, e aí a gente foi assistir a uma aula show do Zé Miguel Wisnik com o Arthur Nestrovski. Não era pouca coisa. Acabou a aula show, Samuel, que era nosso colega, um amigo também muito querido, olhou para nós e falou: quero ver vocês fazerem um negócio desse, vocês não fazem. Aí pronto, nós falamos: bom, vamos fazer. O Ricardo era cantor, eu não era, sempre fui cantora de chuveiro, essa coisa de sobe escada cantando para dizer como é que está o humor, mas vamos fazer, estamos trabalhando com música. Por quê? Qual que era o nosso desafio ali? E aí eu apresento esse desafio para vocês, historiadores e historiadores em formação. Quando a gente trabalha com a canção, com a música, mas com a canção popular especificamente, como documento histórico, a gente tem um desafio muito grande de dar a conhecer ao leitor o nosso documento. Por quê? O documento com o qual a gente trabalha não cabe no texto escrito. Assim, a letra cabe, mas a letra é um pedaço do documento. A letra eu não posso nem dizer que ela é um fragmento do documento, ela é um pedaço mesmo, porque a letra sozinha, sem a melodia, não tem o mesmo sentido. Então, para a gente, o desafio que foi colocado ali foi esse, foi de tentar trazer para uma narrativa histórica, historiográfica, então uma escrita da história sobre determinado tema, não escrito no papel, a possibilidade de interação com o nosso documento, que era a canção. E aí nós começamos a fazer as aulas show, primeiro como uma brincadeira, depois sobre uma brincadeira sobre o tema que a gente trabalhava com ele. Então a primeira era Chico Buarque e Edu Lobo, os primeiros anos de carreira deles, e depois fomos fazendo sobre outros temas sob encomendas. Isso durou aí uns anos. Depois Ricardo tomou rumo na vida, foi fazer música, depois foi fazer o doutorado em música, eu tomei outros rumos na vida, e enfim, a aula show continuou acontecendo para lá e para cá, mas meio dispersa ainda. Há 2 anos, eu estou para dizer que esse movimento vem crescendo para nós, como produtores de aula show, a partir da discussão sobre história pública no Brasil. Então, é exatamente indo ao encontro desse debate, dessa necessidade de encontrar novos públicos, de falar com novos públicos de diferentes maneiras, que esse projeto, que já tem aí 12 anos, 13 anos, é mais velho que meus filhos, assim, vai crescendo e ganhando possibilidades outras.
Então, eu queria dizer que essa aula show que nós vamos apresentar aqui hoje se chama Ditadura Militar, o Evento e Seus Destinos. Eu vou ter que contar, na primeira divulgação interna que saiu da aula show, era tarde, aí chegou o e-mail da Alexandre com a divulgação, e aí veio Ditadura Militar, um evento e Deus Destinos, Deus com letra maiúscula. Eu falei, meu Deus. Aí eu mandei, Alexandre, dá uma corrigida nisso aí para mim, por favor. Ele falou, olha, amiga, eu vou te dizer que eu fico até aliviado de corrigir, porque quem me mandou assim foi você. Eu fiquei pensando que tinha alguma metáfora que eu não estava entendendo. Eu falei, não é metáfora, é só escrever no telefone sem óculos, depois dos 40 isso já não funciona. Quase que foi um evento e Deus Destinos. Então, e aí eu vou contar para vocês que essa aula show que nós fazemos hoje, às 3, né, pela segunda vez, numa formação que me é muito querida, assim, muito cara. Eu falei com as meninas, que fazer com elas a aula show me dá muita segurança, porque eu não sou cantora, eu sou professora. Então, fazer isso com um grupo, que quer ser grupo e que topa isso como projeto, é completamente diferente. Então, agradeço muito a Ana Lu Braga, Camila Menezes. Nós fazemos juntas pela segunda vez, fizemos em setembro passado, outubro, sei lá, né? Mas essa aula show foi concebida por demanda do EFIS. Né? Foi concebida em 2017 por demanda da... como é que chamava o EFIS, Camila? Oh, perdão? Kelly, olhei para a Camila. Diálogos necessários. E aí, a coordenação do EFIS me procurou e falou, dá para fazer uma aula show? Eu falei, opa, né? Legal. Por que eu estou contando isso? Porque a demanda veio dos estudantes, e veio quase sempre primeiro dos estudantes, que vão trazendo esses debates e vão, em alguma medida, forçando a tradição. Né? Então, lá em 2007, quando a gente começou, eu e Ricardo éramos os estudantes. Né? Aí, em 2012, no primeiro EFIS, a comissão do primeiro EFIS chamou a gente para fazer aqui essa aula show que era na carreira. Depois, em 2017, veio uma encomenda, teve uma outra antes, Bruno, está aí, Bruno? Foi em 2015, né, Bruno? 14, que vocês também fizeram um convite, que era uma aula show derivada de um projeto de extensão nosso, né, que era o Brasis da Canção Popular. Então, é muito legal, porque assim, o EFIS, ele foi parceiro sempre desse projeto da aula show. Depois teve então esse que nós vamos apresentar aqui agora, e depois teve a aula show de 68, há 2 anos atrás. Então a demanda era essa, era pensar a ditadura militar a partir da canção com diálogos necessários. Né? E aí eu agradeço então, em primeiro lugar, já vamos começar para parar a falação, agradeço em primeiro lugar a essa parceria dos estudantes de tantas gerações, aqui representados então pela Kelly, pelo Bruno e pela Mariana, das respectivas comissões do EFIS, e Fabi também, né? Fabi teve uma história ótima, que vocês fizeram uma demanda e a gente conseguiu fazer no ano seguinte, né? Então agradeço muito, os outros que eu não citei, sintam todos mencionados também. Agradeço muito a comissão dessa segunda semana, né? A Mariana, Alexandre, Marcos, Kelly, cadê a Aline? A Aline fugiu. Olha que feio, tô brincando. E aos monitores todos, agradeço profundamente e espero que essa tradição recém-inventada perdure. E só para dar uma dica de como ouvir a aula show, pensando em como é que ela é construída, a gente conversa um pouquinho depois sobre isso, mas em como ela é construída historicamente, historiograficamente, eu vou pedir a vocês que tentem pensar na narrativa da aula show, não só com música, não só com vídeo e não só com texto, mas tudo junto ao mesmo tempo agora. A narrativa é exatamente o roteiro que é construído por um texto narrado sobre vídeo e por canções que são emendadas para dizer coisas diferentes, às vezes, daquilo que elas diziam originalmente. Então, nessa lógica da aula show, quase nenhuma canção é inteira.
quase todas elas são partidas, emendadas, porque a brincadeira é de construir uma narrativa com todas essas linguagens e que informe sobre um tema. O nosso tema, então, ditadura militar, um evento e seus destinos. Para esse projeto, então, vídeo? É isso? Então, vídeo, aí depois isso. Só antes do vídeo aqui, rapidinho, para esse projeto, eu preciso dizer que nesse projeto eu tenho que agradecer muito especialmente a algumas pessoas. Uma delas é o Matheus Pereira, professor Matheus Pereira, da UFOP, que é meu parceiro na concepção do roteiro e dos textos. A Rúbia Dias e a Luísa Porto, que fizeram os vídeos, os 4 vídeos. E, então, o pessoal do EFIS lá de 2017 que fez a encomenda, né? O que eu vou trazer para vocês aqui, em termos de vídeo, não combina exatamente com o que nós vamos trazer em termos de música. Por quê? Eu quis trazer os vídeos de 2017, tanto pela alusão ao EFIS, né, quanto para pensar que essa narrativa também muda de acordo com as necessidades. O roteiro musical é um pouco mais enxuto, porque ele foi, a demanda de enxugar foi para o evento de História Pública, né, que foi em 2018, em São Paulo, em agosto, então lá o tempo era menor, e aí a gente acabou achando que funciona melhor fazer o roteiro um pouco mais enxuto, tá bem? Aí depois eu comento isso aqui. Tudo bem? O menino, um evento. Aquele que parecia ancião quando lutamos por eleições diretas, que aparentava agonizar quando construímos a esperança da Constituição cidadã e arremedava um último suspiro ao ver seu lugar prenhe de democracias. Mas nas dobras do tempo de morrer, o que parecia velhinho foi meninando. A viagem do trem da história foi ganhando vida. Aquela vida nova velha que tempera o vento com o odor acre de quem ocupa outro corpo com a mesma pele. E rejuvenescendo, nesses tempos de radicalismos, leva o mundo para uma direita torta. Ditadura militar, o menino de gênero indefinido, aquele que se desdobrou em destinos muitos, tanto déjà-vus quanto inesperados. Um evento singular, riscado de novidades e cheio de permanências. Renascido com as marcas da experiência e tantas expectativas no porvir. De cá do meu canto, de quem conta histórias, eu vi esse evento e seus destinos. E os convido a vê-lo e ouvi-lo, como me chegou, com os filtros de quem faz e narra histórias. Com a esperança de que possamos dizer aos nossos netos um dia: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo girando ao redor do caminho daquele menino. Mas aquele menino, nascido nos 1960 e renascido nos 2000 e poucos, aquele morreu. Deixou descendentes mais belos e menos tortos. Eu vi um menino